Olá, vamos a mais um vídeo de mais um de vários que vem por aí. E o tema que nós iremos tratar hoje é: o empregado, ele é obrigado a prestar horas extras a hora que o empregador quiser? Ou seja, nós temos que analisar, antes de dar essa resposta, o artigo 468 da CLT, que inclusive sofreu alteração aí com a reforma trabalhista, né? Mas a sua base, o capítulo do artigo, não foi praticamente modificado, continua ali quase que intacto, perfeito? Sendo que, se nós formos analisar, é muito comum, por parte das empresas, exigirem de seus funcionários horas extras, constantemente, perfeito? E muitas das vezes o funcionário não quer fazer a hora extra e faz justamente por livre e espontânea pressão. Mas nós devemos saber que nós não podemos exigir do funcionário o excesso, perfeito? De uma forma excessiva, essas horas extras. Devemos entender que sim, o empregador ele pode exigir hora extra do funcionário. Vamos imaginar como exemplo o empregado que todo o tempo trabalha ali no seu mesmo horário, 8 às 12, 14 às 18, perfeito? E o empregador de vez em quando precisa que ele faça uma hora extra, 20 minutos, 30 minutos, uma hora que seja, uma vez na semana ou uma vez no mês, certo? Ou seja, isso é perfeitamente normal. Normal, são coisas que acontecem no dia a dia da empresa que acaba por necessidade a empresa exigindo certo horário de trabalho, um pouco a mais daquilo que é costumeiro se fazer. Isso aí tranquilo, normal. Mas o que não pode é o empregador, como exemplo, exigir que ele faça 2, 3, 4 vezes na semana horas extras, sem sequer ter comunicado o funcionário, ter participado ele, se ele poderia fazer horas extras ou não, certo? E está sempre exigindo dele 1h30, 2 horas, meia hora, ou seja, ter uma constância de hora extra muito grande, sem o funcionário, sem o consentimento do funcionário. Ele tem que dar o consentimento para que ele possa fazer horas extras, perfeito? Então, isso aí está amparado no artigo 468 da CLT, certo? Nós devemos entender que lá no artigo 68, ele é bem claro quando ele diz da seguinte forma, deixa eu dar uma lida aqui no artigo. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e se ainda assim, desde que não resultem direto ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Ou seja, ele é claro, tem que ter mútuo consentimento. A decisão não é unilateral, não é parte só do empregador, perfeito? A mesma forma aí acontece quando o empregador resolve mudar o trabalhador de turnos, aliás, de horário de trabalho. Digamos, num determinado período o funcionário começa a trabalhar 9 horas da manhã, tendo aí 2 horas de intervalo, vai até às 7 da noite, certo? Sendo que depois de 3, 4 dias o funcionário passa a trabalhar de 11 da manhã e vai, ou seja, vai tendo essa mudança de horário constante, mesmo que não haja hora extra, mesmo que o funcionário não vá fazer hora extra, mas essa troca de horários, isso também o empregador não pode, por iniciativa própria, fazer essas mudanças, sem o consentimento do funcionário. Ainda mais, nós temos que observar que o funcionário, ele tem a sua vida social, ele tem seus afazeres,
ele estuda, de repente, ele faz uma faculdade, de repente ele se programou para fazer a sua faculdade, para estar no estabelecimento de ensino às 7 horas e ter que sair de casa às 6 da tarde. Aí imagina o empregador começa a exigir dele o trabalho até às 8 da noite, por algum motivo, e sendo prejudicado o funcionário. O artigo 68 é bem claro. Perfeito? Fica a dica aí. É possível outras alterações? Sim, mas desde que com moderação e sempre com o consentimento do funcionário. Perfeito? Para que justamente não se tenha aí passivos trabalhistas na frente. Certo? Um bom departamento de pessoal ele tem que evitar. Ok? Curtam o vídeo, assistam aí, deixem o seu like. Ok? Muito obrigado.